Fala fera, tranquilo? Para quem ainda não me conhece, eu sou Ives Urquiza, professor de Física e responsável pelo projeto Física Total, youtube.com/Física Total e fisicatotal.com.br, o maior canal e a maior plataforma de ensino exclusivo de físicas do país. Hoje, a gente vai discutir aqui alguns temas e algumas estratégias que são extremamente importantes para a sua preparação em física. Como organizar os seus estudos, onde dar mais foco e algumas dicas e conteúdos que podem ser resolvidos de forma mais prática. Se organize, pegue um pouco de água, coloque aí do lado, pegue sua caneta, seu caderno e vamos juntos nessa jornada de física. Tenha concentração, desligue celulares, se isole, fale para sua família não falar com você pela próxima 1 hora e a gente vai conseguir, dentro desse tempo, explicar bastante coisa e fazer você ter uma visão bem legal sobre esse começo de conteúdo de física. Tranquilo? Agora é muito importante que antes de cada exemplo que eu for resolver, você pause o vídeo e tente resolver antes com aquilo que foi explicado. E perceba a diferença depois que eu explicar a questão, como vai ficar muito mais fácil a compreensão dela. Então teremos vários exemplos ao longo do vídeo. Pause o vídeo, tente resolver a questão e logo em seguida assista a explicação dela. Vamos juntos! Fera, para começar, você tem que ter em mente que você tem um ano inteiro pela frente. Você não está correndo uma corrida de 100 metros, você está numa maratona. E por conta disso, você precisa estabelecer uma rotina de estudos. Você precisa organizar um cronograma e você precisa conhecer bem as provas que você vai se submeter. Então é muito importante que aí no seu ambiente de estudos você tenha tudo preparado para que você possa, de forma organizada, ter o melhor rendimento possível do tempo dedicado aos estudos. Converse com sua família, é muito importante que elas deem apoio a vocês. É muito importante que no seu momento de estudo você possa ter tranquilidade para estudar. Então desligue o seu celular e qualquer outra coisa que seja fonte de distração. Tenha sempre em mãos todos os materiais que você vai precisar para aquele momento de estudos e se concentre. Se você tem o hábito de estudar online, muito cuidado com aquelas janelinhas que ficam aparecendo de chamada de Facebook, e-mail e outras coisas. Desabilite-as enquanto você estiver assistindo às videoaulas. O que é importante é que você tenha foco e concentração. Lembre-se, você tem uma meta, você tem um objetivo a alcançar. Então é muito importante que você monte essa rotina de estudos. Lembre-se que você precisa ter toda a sua programação vista. Então invista um tempo em montar um cronograma de estudos. Ou, se você tiver em alguma plataforma, como no caso do Física Total, acompanhe todos os roteiros que semanalmente são enviados para a plataforma. Se você seguir o passo a passo que nós organizamos na plataforma, eu garanto que física vai ser vista na sua completude e com muita tranquilidade. Vai dar tempo de ver tudo e revisar tudo até o final do ano. Tudo bem? Com relação ao conhecimento da prova, cada um dos vestibulares, cada prova tem suas características específicas. Número de questões, assuntos que são mais cobrados do que outros, tempo para resolver as questões, tipo de questão, se é ABCDE, se é de alternativas que tem verdadeiro e falso, se é uma questão aberta. Cada prova exige uma preparação baseada no tipo de questão que vai ser oferecido. Então é muito importante conhecer quais são as provas que você pretende fazer. E dentro de cada uma dessas provas, montar estratégias para a sua preparação. Só que existe um conjunto de conteúdos que eu chamo de top 5. Esses conteúdos são conteúdos que caem em praticamente todos os vestibulares, seja vestibulares tradicionais, vestibulares de medicina, provas do Enem, concursos militares. Esses conteúdos são a pérola do conteúdo total de física. Se você garantir esses conteúdos, mais da metade da prova já vai estar pronta. Que conteúdos são esses? Acompanhe na mãozinha. É claro que cada vestibular
tem suas características e tem também predominância de um conteúdo em detrimento de outros. Mas existe um grupo de conteúdos em física que é praticamente unanimidade em vestibulares e em provas como a do Enem. Eu vou listar aqui os 5 principais que, na minha opinião, você deveria conhecer bem, qualquer que seja o vestibular para o qual você esteja se preparando. Claro que eles não são os únicos conteúdos que você tem que estudar. Claro que você tem que conhecer todo o conteúdo de física, mas esses 5 tópicos são provavelmente aqueles em que o número de questões vai aparecer em maior quantidade e que, se você dominá-los, certamente vai garantir uma nota mínima razoável na prova. O primeiro desses tópicos é o tópico de estudo dos movimentos. Quando eu falo de estudo dos movimentos, está incluído aqui tanto a parte de cinemática quanto a parte de dinâmica. Então, quando a gente fala de estudo dos movimentos, a gente tem que entender a parte que relaciona as grandezas, velocidade, aceleração, posição, tempo, como a questão de força e as suas consequências quando aplicada ao corpo. Então, ao falar de estudo dos movimentos, eu tanto tenho que conhecer a cinemática dos movimentos. Quando eu falo de cinemática, é importante lembrar que predominantemente os problemas falam sobre movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado e movimento circular uniforme. E a parte de forças no movimento. E aqui entra a parte de dinâmica, as leis de Newton, aqueles típicos problemas com bloquinhos, força de atrito, força elástica. Então é muito importante que você domine as equações do movimento, cinemática, e as leis de Newton e suas aplicações. Isso é certeza de estar na prova, qualquer que seja a prova que você vai fazer. Um outro conteúdo que também é amplo e que também é muito cobrado é o conteúdo de energia. Atenção, quando a gente está falando de energia aqui, a gente está falando de energia como um todo, não só a parte de energia mecânica. Embora energia mecânica apareça em muitos vestibulares tradicionais, quando a gente fala de energia, a gente fala de energia mecânica, a gente fala de calor. Então a gente já sai da mecânica e vai para a termologia. A gente fala de energia elétrica e, atenção, a gente pode falar tanto da energia elétrica associada às cargas em movimento, como a gente pode falar de energia potencial elétrica quando está falando das cargas em repouso. Então, muita atenção no intercambiamento dessas energias, na transformação de energia elétrica em energia térmica, por exemplo. Tem questões onde você tem um resistor que está mergulhado em algum líquido, a passagem de corrente faz com que uma potência seja dissipada pelo resistor e essa potência dissipada gera um calor que aquece o líquido. Atenção, por exemplo, quando você tem uma colisão e aí na colisão parte da energia mecânica se transforma em calor, ou quando você tem um motor elétrico que está produzindo um movimento e aí você tem energia elétrica virando energia mecânica. Muita atenção nesse tipo de questão, porque é muito comum em vestibulares tradicionais explorar esse tipo de transformação. Uma outra parte de física que merece muita atenção, principalmente depois que o Enem ganhou a relevância que tem hoje, é a parte de ondulatória. Antigamente, quando se falava de ondulatória, era basicamente aquela parte de equação fundamental da ondulatória, uma aplicaçãozinha ou outra em cordas vibrantes, mas quando chega o Enem, principalmente, você precisa saber fenômenos ondulatórios. Então, é muito importante que você domine a equação fundamental e, além da equação fundamental, você domine a parte de fenômenos, principalmente se você está se preparando para o Enem. Fenômenos ondulatórios está diretamente relacionado com a habilidade 1, da competência 1 do Enem.
e é um dos conteúdos mais cobrados na prova do Enem depois que assumiu esse novo modelo. Já que falei aqui de habilidade, quando a gente fala aqui de estudo dos movimentos, a gente tem uma habilidade do Enem diretamente relacionada a ela, que é a habilidade de número 20. E energia a gente tem em vários conteúdos, mas uma das habilidades fala em particular da geração de energia, da transformação e da degradação, que é a habilidade de número 23 da competência 6. Muita atenção com isso. Um outro tópico que é certeza de estar em provas é a parte de eletrodinâmica. A parte de eletrodinâmica é a parte de eletricidade que fala dos fenômenos associados à corrente elétrica, aquele fluxo ordenado, organizado de cargas. Quando a gente fala de eletrodinâmica, a gente tem aqueles probleminhas com os conceitos iniciais e tem a parte de circuitos elétricos. Então, a gente tanto pode ter aqueles probleminhas envolvendo tensão, intensidade de corrente, resistência elétrica, potência elétrica, como a gente pode ter os probleminhas envolvendo circuitos. No Enem, esse é um conteúdo bastante cobrado, até porque uma das habilidades, a habilidade 5 da competência 2, trata diretamente sobre circuitos elétricos, então muita atenção. Mas a eletrodinâmica cai em qualquer vestibular que você vai fazer, seja um vestibular de universidade pública, seja um vestibular de universidade particular. Quando você está, por exemplo, buscando um curso como medicina em faculdades particulares, é muito comum que nos vestibulares aconteçam questões de eletrodinâmica contextualizadas dentro da área médica, falando sobre algum aparelho, falando sobre alguma aplicação de eletricidade na área médica. Um outro conteúdo que, na minha opinião, é muito relevante, principalmente para os vestibulares tradicionais, menos para o Enem, embora já tenha sido cobrado, mas principalmente para a parte de vestibulares tradicionais, é o de eletromagnetismo. Embora a gente tenha uma habilidade específica do Enem para eletromagnetismo, que é a habilidade 21 da competência 6, eletromagnetismo é muito menos cobrado do que, por exemplo, eletrodinâmica. Contudo, em vestibulares tradicionais, é muito comum que apareçam questões que envolvam a parte de força magnética, campo magnético, ou questões envolvendo indução. Embora esse conteúdo não seja o conteúdo completo de física e você não deva ficar restrito a esses conteúdos, se você tiver em mente esses 5 tópicos dominados, eu garanto a você que mais da metade das provas estarão garantidas. Tranquilo? Fera, agora que você já montou o seu cronograma e já tem uma rotina pré-determinada, você já tem uma estratégia de estudos ao longo do ano, vale a pena também entender como ter algumas estratégias para a resolução da prova pode ajudar na hora de fazer uma prova mais rápida e eficiente. Uma coisa que normalmente a maioria dos estudantes não explora é a chamada leitura de reconhecimento. Quase sempre, às vezes por conta da ansiedade, às vezes por conta do nervosismo, quando a prova é autorizada a começar, o estudante abre o caderno e começa a resolver a primeira questão, depois a segunda e vai na sequência que as questões aparecem. Você só precisa colocar na ordem o gabarito. Somente a marcação do gabarito é que tem que respeitar a ordem das questões. A leitura e resolução não precisa respeitar essa ordem. Então, a primeira coisa que você deve fazer é iniciar a prova pelos conteúdos que você sabe mais, que você domina melhor. Isso influencia a sua autoestima durante a prova. Começar resolvendo uma questão que você acerta dá a você um estímulo para querer fazer mais e a autoconfiança de que vai conseguir resolvê-las. Ao contrário, se você começa fazendo uma questão e sente dificuldade, isso pode abalar o seu emocional e comprometer toda a prova.
Por isso, a primeira coisa que você deve fazer é investir cerca de 5 minutos numa leitura de reconhecimento. O que é isso? É bater o olho na prova e passar ali rapidinho as páginas, reconhecendo quais são as questões que você tem mais afinidade. No caso, eu acredito que você vai abrir primeiro a prova de física, aí vai dar uma olhada lá, questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, questão 5, reconhecer os conteúdos e sabe que a terceira é de um assunto que está na ponta da língua e da caneta. Então você começa resolvendo a terceira questão. Garante aquela pontuação e massageia o seu ego para lembrar você que você pode. Então invista alguns minutos numa leitura de reconhecimento e comece sempre fazendo aquilo que você dominar mais. Uma outra coisa que muita gente não aproveita, principalmente em provas que têm textos maiores, como a prova do Enem, é a estrutura que a questão é montada. As estruturas são sempre as mesmas: texto de apoio, texto da pergunta e texto com as alternativas da resposta. A introdução é um texto que cria o problema para você, é o texto motivador. A segunda parte é o chamado comando da questão. Ele está no último parágrafo antes das alternativas e ele diz claramente o que é que você tem que fazer na questão. E aí em seguida dá as alternativas. Sempre comece lendo o comando da questão. Por quê? Porque muitas questões são construídas de tal forma que o texto motivador muitas vezes é só ilustrativo e todas as informações necessárias e úteis aparecem no comando da questão. E nesse caso, basta a leitura do comando para poder resolver a questão. Outras vezes, o texto motivador traz conteúdos e informações que você já domina e sabe. Quando você lê, então, o comando da questão que precisa dos conceitos que estão apresentados no texto motivador, se você já os domina, você não precisa ler o texto motivador, você já vai direto para as alternativas. Leia sempre o comando da questão, porque mesmo que você precise do texto motivador, ao ler o comando, quando você vai ler o texto motivador, você sabe exatamente o que precisa extrair dele. E isso faz com que você tenha uma leitura mais clara e consiga tirar as informações com maior precisão. Então inicie sempre lendo o comando da questão para ganhar tempo e aumentar a sua agilidade de resolução da questão. Vamos ver um exemplo? Acompanhe. Vera, dá uma olhada no tamanho dessa questão. Olha que texto gigante. Aí você me pergunta, e aí, Ives, se eu pego um texto desse na prova, o que é que eu faço? Eu vou dizer a você, comece lendo o comando da questão. Porque se o comando da questão faz referência ao texto, quando você passar para a leitura do texto, você já sabe o que precisa encontrar nele. Caso não precise da leitura do texto, você já vai direto para as alternativas e economiza muito tempo, e tempo é super precioso na prova do Enem. Bora usar essa técnica aqui para você dar uma olhada? Bora! Então a primeira coisa é identificar onde está o comando, e o comando é o último parágrafo antes das alternativas. No caso dessa questão, o comando é: o elemento de armazenamento de carga análogo ao exposto no segundo sistema e a aplicação cotidiana correspondente são, respectivamente, olha lá, atenção. Veja que ele fala somente do que é análogo ao exposto no segundo sistema. Então você tem dois sistemas, aí você já nem precisava ler o primeiro está aí só enchendo linguiça. Só precisaria ler o segundo. Mas tem muito mais tempo economizado agora, presta atenção, lê de novo. O elemento de armazenamento de carga, grifa isso, destaca armazenamento. Bastava prestar atenção nisso e olhar para as alternativas. Na letra A fala de receptor, receptor não armazena carga. Na letra B fala de resistores, resistores não armazenam carga. Na letra C temos geradores, geradores não armazenam carga, geradores transformam energia em energia elétrica. D, fusível, fusível não armazena carga. Letra E, capacitores, sim, capacitores são armazenadores. Então a única alternativa que tem algo relacionado com armazenamento é na letra E, que é exatamente a resposta. E de
Eita, poxa, economizei uns 5 minutos de leitura para resolver uma questão tão simples. Recomendo que depois você dê uma lida, porque você vai entender como funcionam os dois principais sistemas de telas sensíveis ao toque. Mas para resolver essa questão e outras na prova do Enem com esse tipo de texto gigante, comece sempre lendo o comando da questão. E aí, viu como é simples? Só porque você leu o comando da questão, ó, economizou mais de 1 minuto de leitura. Quer ver outra coisa que muita gente fica insegura e às vezes perde tempo fazendo conta desnecessária? É a aproximação de valores. É muito comum que em questões em que os dados não são dados redondinhos, bonitinhos, em que as contas ficam certinhas, as alternativas apresentem um grande espaçamento entre as respostas. E aí, quando isso acontecer, você pode se aproveitar e arredondar os valores, de forma a ter bom senso nesse arredondamento, mas aproximando os valores para fazer cálculos que simplifiquem a sua vida. Imagina que você tem lá um 10,2 dividido por 4,9. Eu não sei quanto dá isso, mas eu sei que isso é muito perto de 10 dividido por 5. Isso vai dar muito perto de 2. Como 10,2 está no numerador e é maior do que 10, e 4,9 está no denominador que é menor do que 5, 10,2 por 4,9 é um pouco maior do que 2. Eu sei que é perto de 2 e é maior do que ele. Olhando as alternativas, você teria uma grande chance de encontrar a resposta sem precisar dividir 10,2 por 4,9. Isso tanto é útil em questões de matemática, como isso é útil em questões de física, como eu vou mostrar para você nos exemplos a seguir. Dá uma olhada nessa questão. Quem aqui, pegando uma questão desse tipo, ia fazer 5,2 elevado à quarta potência, 10,3 à terceira, 9,9 ao quadrado? Só para perder tempo. Olha para as alternativas. Veja que a alternativa B é 10 vezes maior do que a C é 10 vezes maior do que a B e cada alternativa é 10 vezes maior do que a anterior. Então tem uma margem muito grande entre elas. Nesse tipo de questão, nem perca seu tempo. Pegue aqui 5,2 e aproxime para 5. Pegue o 10,3 e aproxime sem medo para 10. E pegue o 9,9 e aproxime sem medo para 10. Para começar, é isso que você tem que fazer. Isto feito, agora vamos substituir. A gente tem então 5 elevado à quarta potência multiplicado por 10 elevado à terceira potência e dividido por 10 elevado à segunda potência. Então, o que a gente está procurando é aproximadamente isso. Ora, divisão de potências de mesma base, a gente vai repetir a base e o expoente que está no denominador passa para o numerador com sinal invertido. Então, passa subtraindo. A gente vai ter 5 à quarta, que é 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Multiplicado por 10 elevado a 3 menos 2, que é 1, que dá 10. E para terminar, é só multiplicar por 10, eu fico com 6.250. A alternativa correta, a letra E. E de eita poxa, questão fácil. Pois é, ao invés de fazer muita conta, é só arredondar. Viu só? Viu como um simples arredondamento de valores garantiu a você fazer uma conta muito mais simples e ganhar muito tempo na resolução da questão? Então lembre, se você quer montar uma estratégia de sucesso para resolver a prova, comece com uma leitura de observação e reconhecimento e comece resolvendo aquilo que você vai ter certeza que acerta. Comece nas questões a leitura sempre pelo comando delas. E quando as alternativas estiverem espaçadas e os cálculos apresentarem quebrados, arredonde esses cálculos, sempre lembrando de prestar atenção no numerador e no denominador para facilitar e ganhar tempo na resolução. Tranquilo?
E aí, tranquilo até aqui? Acompanhou tudo direitinho? Tomou nota? Entendeu o que eu falei até aqui? Entendeu os exemplos, como aplicar o que a gente falou? Então agora, bora dar uma olhada em vários exemplos de conteúdos que podem e provavelmente vão aparecer em provas esse ano. Agora, como a gente tem um tempo pequeno aqui nesse vídeo, eu escolhi o primeiro dos 5 tópicos de ouro para falar com vocês. Eu vou dar aqui 3 dicas sobre estudos do movimento que certamente vão facilitar muito a sua vida na hora de resolver problemas que estudam o movimento dos corpos. Só que antes disso, se você está até aqui, você merece um prêmio. Vou te dar um bônus, mas eu não vou te dar o bônus agora não. Eu vou mandar para o teu e-mail cadastrado no Esquenta Enem, explicando que bônus é esse e o quanto você vai ganhar com ele. Se você gostou do vídeo, se você está até aqui e vai continuar até o final, tenha certeza que o curso que o Física Total vai oferecer a partir do dia 13 de fevereiro pode te ajudar muito e vale muito a pena você conhecer. Primeiro, deixa eu mostrar o meu serviço com algumas dicas úteis para você e a resolução de alguns exemplos. E aí no final eu te falo um pouco mais sobre esse bônus. Acompanhe as explicações. Quando a gente fala de movimento retilíneo e uniformemente variado, a gente está falando de um movimento em linha reta que a velocidade varia de forma proporcional ao intervalo de tempo. A variação de velocidade é proporcional ao intervalo de tempo. Ora, se a variação de velocidade é proporcional ao intervalo de tempo, a razão entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo é constante. A essa razão a gente chama de aceleração. A gente tem que a taxa de variação da velocidade em função do tempo, no caso do movimento retilíneo uniformemente variado, é constante. A gente normalmente, quando estuda o movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem contato com a expressão que é chamada função horária da velocidade. V é igual a V0 mais A vezes T. Velocidade inicial, aceleração e tempo. Perceba que nessa expressão a gente tem tempo, já que é uma função horária. Então, essa expressão para ser utilizada, eu tenho que ter no problema tempo, ou dado ou pedido. E perceba que não há nenhuma informação nessa expressão sobre espaço, nem dado posição, nem dado deslocamento. Então, essa expressão tem que ser usada quando se fala de tempo, mas não se fala de espaço. Com tempo, sem espaço. Quando se tem posição, aí você pode relacionar a posição com o tempo pela expressão conhecida como função horária da posição. Essa expressão é dada por S0 mais V0 vezes T mais metade da aceleração vezes tempo ao quadrado. Perceba que aqui eu tenho posição inicial, velocidade inicial e aceleração. E também tem o tempo. Então, esse tipo de equação, para ser utilizada, na verdade, esse tipo de função, tem que ser utilizada quando é dado o tempo. E como o tempo está relacionado com o espaço, é quando se fala no problema de tempo e de espaço. Então, aqui em cima, quando tem tempo, mas não tem espaço, e aqui embaixo, quando tem tempo e também tem espaço. Perceba que essa expressão, se eu mudo de membro S0, eu fico com S menos S0, que é ΔS. Então, eu posso também, de forma mais resumida, escrever essa expressão como função horária para o deslocamento, que seria ΔS é igual a V0t mais aceleração sobre 2 vezes t ao quadrado. E a gente usa quando, ao invés de ter posição, nós temos deslocamento, mas são a mesma coisa. O que muda é só quando você não tem tempo. E aí, se você não tiver tempo, não for dado nem pedido o tempo na questão, você não deve perder o tempo. Não deu tempo, não pediu tempo, não perca seu tempo. Use direto a equação de Torricelli. Isso, você usando a equação de Torricelli, você já sabe que é porque o problema não tem tempo. Então, essas são as 3
expressões mais utilizadas do movimento retilíneo e uniformemente variado. Só que existe uma outra expressão que nem todo livro destaca, nem todo estudante está familiarizado e que pode facilitar e ganhar tempo em algumas situações. É a fórmula da velocidade média no movimento retilíneo uniformemente variado. No movimento retilíneo e uniformemente variado, como a variação de velocidade é proporcional ao tempo, quando a gente fala de velocidade média, que a gente sabe que por definição é a razão entre deslocamento e intervalo de tempo, em particular, no movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade média é a média aritmética dos valores inicial e final da velocidade. Então, V0 mais V sobre 2. Vou destacar esse segundo bloco aqui para chamar a atenção de por que é importante que você saiba essa expressão. ΔS sobre ΔT, V0 mais V sobre 2. Perceba que nessa expressão eu tenho todas as informações de um movimento relacionados, exceto uma, a aceleração. Eu tenho deslocamento, eu tenho tempo, eu tenho as duas velocidades, eu só não tenho a aceleração. Então, a manha para ganhar tempo na questão é que se ele diz que o movimento tem aceleração, mas não diz quanto vale essa aceleração e nem diz para você determinar essa aceleração, você pode usar essa expressão. Então, quando não é dada nem pedida a aceleração. Se o problema é um problema de movimento uniformemente variado, que nem deu nem pediu a aceleração, pode trazer para cá que você ganha tempo e resolve rapidinho. Um ponto material com movimento retilíneo uniformemente variado passa pelo ponto A de uma reta com velocidade de 15 metros por segundo, dirigindo-se para o ponto B dessa mesma reta. Se a distância AB é de 40 metros e o intervalo de tempo desse percurso é de 5 segundos, a velocidade desse ponto material ao passar por B é de... Olha aí, ferinha, um ponto material tem movimento e passa pelo ponto A e pelo ponto B. Então, bora aqui, já que ele fala de posições, bora fazer aqui a nossa retinha orientada. Aqui, positivo para a direita. Ele fala aqui de um ponto A, vou chamar aqui o ponto A. Fala de um segundo ponto aqui, o ponto B. Aí ele diz na questão que ele passa no ponto A com velocidade 15 metros por segundo. Diz que a distância de A até B, essa distância aqui, é de 40 metros. E diz que ele gasta um total de 5 segundos para percorrer essa distância. Mais do que isso, ele diz que esse movimento é retilíneo e uniformemente variado. Então, ó, MUV. E pergunta qual a velocidade ao passar no ponto B. Perceba que é uma questão de movimento uniformemente variado, então eu sei que tem aceleração e sei que essa aceleração é constante, mas eu desconheço o valor da aceleração. Quando isso acontece, fera, a gente pode partir para aquela representação utilizando velocidade média. Lembrando que velocidade média é ΔS sobre ΔT, só que no caso específico do movimento uniformemente variado, eu posso fazer isso aqui como V mais V0 sobre 2. No movimento uniformemente variado, a velocidade média é a média das velocidades nos extremos do movimento. Aqui, no nosso caso, o deslocamento é de 40 metros. Então, eu sei que 40
dividido pelo intervalo de tempo, 5 segundos, é igual à nossa velocidade final, que é a velocidade em B que a gente está procurando, mais a nossa velocidade inicial, olha ela aqui, vale 15, dividido por 2. Acabou. Agora é só fazer continha de padaria, fera. 40 dividido por 5 dá igual a 8. Esse 2 que está dividindo no segundo membro passa multiplicando para o primeiro, então eu fico com 8 vezes 2 é igual a VB mais 15. 8 vezes 2 é 16. Esse 15 que está no segundo membro, ao passar para o primeiro membro, vem menos 15. E aí você fica que VB é igual a 16 menos 15. Então, VB, facinho, 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 fera, é 1 metro por segundo. A alternativa correta, letra E, de eita poxa, como é fácil. Essa foi tranquila demais, né, fera? Acompanha aí o restante da aula. Partindo do repouso, um automóvel gasta 1 minuto para cobrir uma distância de 1,44 km, desenvolvendo um movimento uniformemente acelerado. Ao final desse intervalo de tempo, a velocidade do mesmo será em km por hora. Perceba que a questão fala que o móvel partiu do repouso. Então, a velocidade inicial é igual a 0. Diz que após um intervalo de tempo, ΔT, de 1 minuto, ele consegue um deslocamento, ele faz um deslocamento de 1,44 km. Isso em movimento com aceleração constante. E aí pergunta-se, qual a velocidade final desse móvel em quilômetro por hora? Já dá para perceber que a gente tem que fazer uma transformação de unidade, né? A gente tem aqui o tempo em minutos e ele quer em quilômetros por hora. O deslocamento já está em quilômetros, então eu preciso transformar minutos para hora. Como o minuto é menor do que a hora, para passar de minuto para hora eu divido. Como cada hora tem 60 minutos, cada minuto vai ser 1/60 da hora. Então eu divido por 60. Como o movimento é um movimento com aceleração constante e ele não diz quanto vale essa aceleração e nem pede na questão que você encontre essa aceleração, você pode resolver o problema usando a fórmula da velocidade média. A velocidade média é ΔS sobre ΔT e no caso particular do movimento com aceleração constante é igual a velocidade inicial mais velocidade final dividido por 2. Ora, perceba que deslocamento eu tenho, intervalo de tempo eu tenho, velocidade inicial eu tenho, só me falta a velocidade final, que é exatamente o que ele quer saber. Então, basta apenas substituição. ΔS é 1,44 em quilômetros e ΔT é 1 dividido por 60. A velocidade inicial é 0, então eu fico só com a velocidade final dividido por 2. Para encontrar então o valor da velocidade, eu tenho aqui uma divisão de frações, eu repito a primeira, 1,44, e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 60 é 60 dividido por 1, 60. E esse 2 que está aqui dividindo, ao mudar de membro, vai passar multiplicando. Então, a velocidade final que o móvel vai desenvolver é 2 vezes 60 vezes 1,44. Se você fizer esse cálculo, confira por favor, você vai encontrar 172,8 km por hora. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra D. Então, a resposta a essa questão é letra D, 172,8 km. Compor é por com.
é juntar. Quando a gente fala de compor movimento, a gente está juntando movimentos. Entenda que a gente está somando velocidades. E aí, quando a gente fala de composição de movimentos, a principal expressão que a gente precisa dominar é a da velocidade resultante. Quando a gente fala em composição de movimentos, a gente está somando velocidades, então, por conta disso, a gente tem que dominar a expressão da velocidade resultante. E aí, muita atenção aqui, essa expressão é velocidade resultante, aqui eu vou escrever só res, é igual à soma da velocidade relativa, que eu vou escrever só rel, mais a velocidade de arrasto. Olha, toda velocidade é relativa. Então, por que eu estou destacando essa como velocidade relativa? Essa aqui é a velocidade que o corpo que está em movimento composto faz esforço para desenvolver. Essa outra é a velocidade que ele tem sem esforço, em que ele é arrastado por outro corpo ou outra coisa. E aí, para a gente toda vez ficar muito claro como armar, eu proponho a você a seguinte dica: 1, 3, 1, 2, 2, 3. 1, 3, 1, 2, 2, 3. 1, 3, 1, 2, 2, 3. Só isso. Mas o que é isso? 1, 2 e 3. Sempre que você tiver um problema com um movimento composto, tente identificar quem é a velocidade de arrasto. Ela é muito simples. A velocidade de arrasto é aquela velocidade que o corpo tem porque sofre a ação de outro, não porque faz esforço próprio. E aí você sempre identifica o 2, que é quem ou o que arrasta. Se você tem, por exemplo, uma pessoa banhando-se num rio, se essa pessoa estiver flutuando no rio, a correnteza vai arrastá-lo. Então, quem arrasta é a água. Então, o que ou quem arrasta é o nosso número 2. Depois, quando você identifica a velocidade de arrasto, você identifica também facilmente quem ou o que é arrastado. No caso da pessoa no rio, seria essa pessoa que estaria sendo arrastado. E por fim, você vai ter aqui no 3 o referencial que é fixo. 3 é aquele referencial que a gente considera fixo no problema. Então, uma pessoa que está no rio, ela está sendo arrastada pela correnteza, que é o movimento da água em relação à margem, por exemplo, que é o nosso referencial fixo. Então, 3 é quem ou o que está fixo no problema. Pronto. Então, todo o seu trabalho para montar essa equação é identificar quem arrasta quem e em relação ao que está fixo. Bora ver alguns exemplos? É muito fácil. Imagine a seguinte situação. Imagine homem andando dentro de um trem que está em movimento. Você tem, por exemplo, um probleminha que diz que um trem está sobre trilhos com uma determinada velocidade e dentro desse trem existe uma pessoa caminhando com uma certa velocidade em relação a esse trem. Bora identificar como é que vai ficar a equação? 1, 2, 3. Quem arrasta quem? O homem arrasta o trem ou o trem arrasta o homem? Isso. O homem é arrastado pelo trem. Então, quem arrasta é o trem. Quem é arrastado é o homem. Em relação ao quê? Pode ser, por exemplo, em relação ao solo. Pode ser em relação ao trilho. E aí, na hora de armar a equação,
1, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 2, 3. Lembrando que aqui é uma soma vetorial. 1 homem, 3 solo. Então, a velocidade do homem em relação ao solo vai ser 1, 2, 2, 3, 1, 2 homem em relação a trem, 2, 3 trem em relação ao solo. A velocidade do homem em relação ao solo é a velocidade do homem em relação ao trem mais do trem em relação ao solo. Simples assim. Problemas de travessia de barco. Esse é muito comum em muitos vestibulares e em muitos concursos vestibulares e muitos concursos militares. Quando você tem uma travessia de rio, seja um barco, seja uma pessoa nadando, quando você fala em travessia, você tem que considerar o movimento da água. Então, lá vamos nós. 1, 2, 3. Se uma pessoa estiver flutuando na água, se um barco estiver solto na água, o que é que vai acontecer? A correnteza o arrasta, a água o arrasta. Então, eu tenho aqui que quem arrasta é a água. Quem vai ser arrastado? O barco, ou o homem, se for uma pessoa nadando. E quem a gente pode considerar um referencial fixo? A margem. Como é que ficaria a equação? 1, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 2, 3. Lembrando que aqui eu tenho uma soma de vetores, é importante perceber quais são os sentidos e as direções desses vetores. Mas a armação é 1, 3. 1 é barco, 3 é margem. Então, a velocidade do barco em relação à margem vai ser igual à velocidade do barco em relação à água mais a velocidade da água em relação à margem. 1, 3, 1, 2, 2, 3. 1, 3, 1, 2, 2, 3. Então, quando você tiver um problema de composição de movimentos, identifique quem arrasta, quem é arrastado e quem está fixo. E faça sempre 1, 3, 1, 2, 2, 3. Resultante é igual a relativa mais arrasto. Olha aí, ferinha, uma questão simples de composição de movimento. Garotos em cima do trem que está em cima do trilho. Então, tem um vagão, o trilho, o garoto. Como é que a gente faz? Olha aí a fórmula, como a gente acabou de falar. 1, 3, 1, 2, 2, 3. 1, 3, 1, 2, 2, 3. 1, 3, 1, 2, 2, 3. 1, 3 aqui é a velocidade de 1 em relação ao 3, que é a velocidade resultante. 1, 2 é a velocidade de 1 em relação a 2, que é a relativa. E 2, 3 é a velocidade de arrasto. Lembrando que essa velocidade de arrasto é a velocidade do móvel, que não depende do esforço dele. É alguém que o leva. Tranquilo, fera? Neste caso, a gente tem o garoto, ou os garotos, na verdade, porque são dois, mas eu vou calcular separadamente para cada caso. Eu tenho o garoto, eu tenho o vagão e eu tenho o trilho do trem. Aí eu pergunto, fera, quem arrasta quem? Isso, fera, quem está arrastando é o vagão e quem está sendo arrastado é o garoto. Então eu já sei que quem arrasta é 2. Eu já sei que quem é arrastado é 1. E eu já sei que o que sobra aqui é o 3. Então, eu tenho o vagão arrastando o garoto em relação ao trilho. Aqui na nossa expressão, a gente vai ficar então que a velocidade do garoto em relação ao trilho é igual à velocidade do garoto em relação ao vagão mais a velocidade do vagão em relação ao trilho. Muita atenção, porque são dois garotos, A e B. E ele diz que A e B correm um em direção ao outro. Observe na figura que o garoto A tem mesmo sentido de movimento que o vagão, enquanto que o garoto B tem sentido oposto ao do vagão. Como a gente está tratando aqui de uma soma de vetores, a gente já viu lá na aula de operações vetoriais que quando eu tenho o mesmo sentido, eu vou somar os módulos.
Já quando eu tenho sentidos contrários, sentidos opostos, eu vou subtrair os módulos. Então, para o garoto A, vamos fazer aqui agora, para o garoto A, que se move no mesmo sentido, eu vou ter que a velocidade, agora já em módulo, fera, perceba que eu vou tirar o sinal de vetor, a velocidade do garoto em relação ao trilho como é o garoto A, e o garoto A tem mesmo sentido, é a velocidade do garoto em relação ao vagão, mais, em módulo, a velocidade do vagão em relação ao trilho. A velocidade do garoto A em relação ao trilho vai ser então igual a velocidade do garoto em relação ao vagão, 3 metros por segundo. A velocidade do vagão em relação ao trilho, também 3 metros por segundo. Quando eu somo, eu encontro que a velocidade do garoto A em relação ao trilho é de 6 metros por segundo. Tranquilo, fera? A gente somou os módulos porque as duas velocidades tinham mesmos sentidos. E agora, com relação ao garoto B, lá vamos nós aqui do lado, o garoto B, como está aqui escrito, tem sentido oposto ao movimento do vagão. Então a gente já sabe que se é oposto, subtrai. Então a velocidade do garoto B em relação ao trilho vai ser igual à velocidade do garoto B em relação ao vagão, menos, porque o sentido é oposto, a velocidade do vagão em relação ao trilho. Substituindo, a velocidade do garoto B em relação ao trilho vai ser 3 menos 3, dá igual a 0 metros por segundo. Em relação ao vagão é 3, mas em relação ao solo é igual a 0. Como é que pode, Ives? É só você pensar você caminhando numa esteira quando você está na academia. Em relação à esteira você está em movimento, mas em relação ao solo você não muda de lugar. Então em relação ao solo você vai estar em repouso. Tranquilo, fera? Aí você vai lá e procura qual é a alternativa que fala que a velocidade do garoto A é 6 e qual a velocidade do garoto 0. Quando você procura, você encontra a alternativa A de aprovação, fera. Vamos juntos, esse é seu ano. Em relação a um observador parado na margem, a velocidade com que um barco sobe o rio vale 8 km por hora. E a com que o mesmo barco desce o rio vale 20 km por hora, sempre com movimento uniforme. A velocidade da correnteza em quilômetros por hora vale. Questão AFA 54. Por favor, Michel, coloca a questão sem as alternativas aqui em cima, tá? Vamos nessa. Olha aí, questão de barquinho. Questão de barquinho é moleza. É só você lembrar que a velocidade do barco em relação à margem é igual à velocidade do barco em relação à água, mais a velocidade da água em relação à margem. A velocidade que a água tem em relação à margem é o que a gente chama de velocidade da correnteza. Então, essa é exatamente a informação que ele está procurando. Lembrando, quando o barco sobe o rio, ele está contrário à correnteza. Aí você pergunta, ué, Ives, por que contrário à correnteza? Muito simples. A água, ela vai sempre do ponto mais alto para o ponto mais baixo, diminuindo a energia potencial gravitacional e aumentando a energia cinética. Isso quando o movimento é espontâneo. Então, lá na origem do rio, a água está numa altura maior do que o nível do mar e ao longo do caminho ela vem descendo. Então, se o barco está subindo, está indo contra a correnteza. O que significa que quando a gente fala de módulo, o módulo da velocidade do barco em relação à água mais a velocidade da correnteza que está contrária, menos a correnteza, vai ser igual ao que ele diz 8 km por hora. Esse menos é porque a correnteza e o barco têm sentidos contrários. Quando você desce o rio, agora sim,
o movimento da água é favorável ao movimento do barco. Nesse caso, os dois vetores têm mesma direção e mesmo sentido, então a velocidade do barco em relação à água mais a da água em relação à margem, que é da correnteza, é igual a 28 km por hora. Opa, que 28? Isso é só 20. Já estou me antecipando. Para resolver esse sistema, a gente pode fazer de duas formas. A gente pode fazer, na verdade, de várias. Substituição, adição, subtração, método gráfico, tentativa e erro. Perceba que se você somar os dois, você vai cancelar uma das informações. Se você subtrair, você cancela a outra. V do barco mais V do barco em relação à água dá 2 vezes a velocidade do barco em relação à água. 8 mais 20 dá 28. E para achar então a velocidade do barco em relação à água, é só passar o 2 dividindo, 28 dividido por 2 é igual a 14 km por hora. Só que não é a velocidade do barco que ele pede na questão. Ele pede a velocidade da correnteza. Aí, agora que você sabe quem é a velocidade do barco, você pode simplesmente substituir. Só que eu vou fazer de um outro jeito para mostrar que você não precisava calcular a velocidade do barco. Olha só, se você tem que a velocidade do barco em relação à água, mais vezes menos é menos. Menos a velocidade da água em relação à margem é igual a 8. E tem que a velocidade do barco em relação à água mais a velocidade da água em relação à margem é igual a 20, tudo que você precisa fazer é subtrair uma equação da outra. Ué, Ives, pode subtrair? Pode, sem problema. Velocidade do barco menos velocidade do barco dá 0. Menos a velocidade da água menos a velocidade da água dá menos 2 vezes a velocidade da água em relação à margem. 8 menos 20 dá menos 12. Ora, se a gente multiplica os dois membros aqui por menos 1, para poder tirar esse sinal de menos dos dois lados, a gente fica que 2 vezes a velocidade da água em relação à margem é igual a 12. Então, a velocidade da água em relação à margem vai ser 12 dividido por 2, vai ser igual a 6 km por hora. Então, perceba que você poderia terminar direto só fazendo isso. Ah, Ives, e por que você fez essa primeira conta? Para mostrar como é que você acharia a velocidade do barco, caso em outra questão ele peça a velocidade do barco. Como nessa questão ele pedia só a velocidade da correnteza, você podia fazer só o que está aqui em vermelho, e a alternativa que diz 6 para a gente é a da letra B. Então a resposta correta dessa questão é letra B, 6 km por hora. Cinemática angular, movimento circular. Só de ouvir isso tem estudante que fica arrepiado, fica agoniado e já diz, essa eu não vou acertar nunca. Mas se você parar para pensar um pouco e lembrar que toda grandeza angular, que eu vou chamar aqui de GA, pode ser definida a partir de uma grandeza linear, simplesmente dividindo pelo raio, eu acredito que fica muito mais simples. Por exemplo, quando você fala de φ, φ é posição, é a posição angular. Para encontrá-la, basta somente você dividir a posição linear pelo raio. Ora, mas quando você encontra posição dividida por raio, isso é um ângulo. É por isso que a unidade de φ é o radiano, porque φ é um ângulo. Assim como a variação de φ, que é a variação da posição angular, é um ângulo, que é obtido pela variação da posição linear dividida pelo raio. Por isso que o deslocamento angular é o deslocamento linear dividido pelo raio. Ômega é a velocidade. E aí, quando você fala em velocidade angular, você vai encontrar fazendo velocidade linear dividida pelo raio. Ora, a velocidade linear
é espaço dividido por tempo. A velocidade angular é espaço dividido por tempo, só que é espaço angular. Logo, é ângulo em radianos dividido pelo tempo em segundos. Simples assim. As grandezas angulares podem ser definidas a partir das grandezas lineares. No movimento circular e uniforme, o que aparece de diferente é o chamado período. Período que nada mais é do que um intervalo de tempo. Como o movimento circular uniforme é um movimento que se repete em intervalos de tempos iguais, esse intervalo de tempo é chamado de período e o movimento é chamado de periódico. Então, o período nada mais é que o intervalo de tempo para completar cada uma das voltas. Simples assim, o tempo para completar cada volta, intervalo de tempo, é o período. E tem uma segunda grandeza, que é a frequência, que é uma outra forma de você medir a rapidez do movimento. Ao invés de você medir usando ângulos, você mede usando voltas. A frequência conta o número de voltas que é dado para cada intervalo de tempo, para uma unidade de tempo. O número de voltas dado por intervalo de tempo. Ora, quando o número de voltas é igual a 1, o intervalo de tempo é igual ao período. Por isso que a relação entre frequência e período é uma relação inversa. A frequência é o inverso do período. Dominou isso aqui, 90% dos seus problemas de movimento circular está resolvido. Mas se você quiser ter 100%, aí vale aqui você saber uma coisa que eu chamo particularmente de canivete de MacGyver. Se você for procurar canivete de MacGyver na internet, provavelmente o máximo de referência que você vai ter é sobre uma série chamada Profissão Perigo, onde um agente da CIA chamado Angus MacGyver resolvia todos os problemas com muita inteligência e com uma única ferramenta, canivete. Ele pegava qualquer tralha que estava ao redor dele e transformava em algo útil, e esse seriado foi muito importante na minha adolescência porque me despertou para muitas coisas interessantes. Então, quem quiser, procure aí Canivete de MacGyver e ache Profissão Perigo. Vale muito a pena conhecer, é uma série muito interessante. Só que no meu caso, o canivete de MacGyver é uma fórmula, na verdade é um conjunto de fórmulas que tem a mesma estrutura de um canivete, está tudo compactado e escondido e você puxa de acordo com a função que você quer dele. Tudo é velocidade angular. Velocidade angular, assim como a velocidade escalar linear, é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Só que como a velocidade é angular, o deslocamento também é o deslocamento angular. Quando esse deslocamento angular corresponde a uma volta, o ângulo para uma volta em radianos é 2π. 2π radiano corresponde a uma volta. E o tempo para uma volta é chamado de período. Então eu posso escrever 2π sobre t. Essas duas expressões são equivalentes. Mas dividir pelo período é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso do período. Então eu posso escrever isso aqui como 2π que multiplica a frequência. E toda a grandeza angular é a correspondente grandeza linear dividida pelo raio. Então eu posso fazer isso aqui como V sobre R. Aí você diz, caramba, Ives, que expressão gigante. É grande, mas na verdade é tudo repeteco, é a mesma coisa. Velocidade angular, velocidade angular, velocidade angular, velocidade angular, velocidade angular. Escrita de 4, 5 maneiras diferentes. E é exatamente esse o segredo. Se eu chamar essa primeira de 1, essa segunda de 2, essa terceira de 3, essa quarta de 4 e essa quinta de 5, a gente tem 5 maneiras de escrever a velocidade angular que relacionam as grandezas, e olha o que é importante,
sem que haja repetição. Esse é o grande segredo. Por quê? Porque na hora que você estiver resolvendo um problema e esse problema fala de período, você já sabe que vai usar esse trecho 3 aqui, ó. Se na questão falar do raio, você já sabe que aqui, ó, o 5. Então, para resolver o problema, você vai usar 3 e 5. Se você tiver um problema que fala sobre deslocamento angular, está aqui, ó, número 2. E também fala sobre frequência, está aqui no 4. Então, você vai resolver juntando 2 e 4. Se o problema é sobre frequência e fala de velocidade angular, está aqui o 1, é só igualar 1 e 4. E aí você vai igualando de acordo com o que é dado e o que é pedido na questão. A única coisa que escapa aqui ao canivete, é importante que você saiba, é que embora o movimento seja uniforme, como ele é circular, ele tem aceleração. Essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta e ela pode ser calculada como velocidade instantânea dividida pelo r no ponto ou como velocidade angular ao quadrado vezes o r. Então, a aceleração centrípeta é a aceleração do movimento circular e uniforme. Pode ser velocidade linear ao quadrado sobre r ou angular ao quadrado vezes r. Lembrando que o movimento circular e uniforme é válido o canivete de MacGyver. Olha aí, fera, nesses primeiros exemplos eu vou sempre escrever o canivete de MacGyver. Então, bora lá. Velocidade angular é igual a deslocamento angular dividido pelo intervalo de tempo. Lembrando que quando o deslocamento angular corresponde ao ângulo de 2π radianos, eu tenho uma volta completa e por isso o intervalo de tempo é igual ao período. Dividir pelo período é a mesma coisa que multiplicar pela frequência. E toda a grandeza angular pode ser obtida dividindo a correspondente à grandeza linear pelo raio. Aqui eu tenho o primeiro termo, aqui eu tenho o segundo, aqui eu tenho o terceiro, aqui o quarto e aqui o quinto termo do canivete. Veja que na questão, fera, ela fala de 2 ponteiros e a gente já conversou lá no outro vídeo que quando falar em ponteiros a gente já sabe sobre período. Então ela está falando na questão aí ponteiro dos minutos e ponteiro das horas. Aí eu venho aqui, ó, ponteiro das horas, que no caso o desenho mostra que é o ponteiro B. A gente já sabe que o período é igual a 12 horas. E o ponteiro dos minutos, fera, que pelo desenho é o ponteiro a gente sabe que o período é de 60 minutos ou 1 hora. Tanto faz um ou outro, mas a gente escolhe de acordo com a necessidade das unidades. Perceba, fera, que se eu tenho uma informação sobre período no canivete de MacGyver, período aparece no 3. Então eu já sei que eu vou usar 3. E na questão ele compara, ele pergunta quem é a velocidade linear da extremidade do ponteiro A sobre a velocidade linear do ponteiro B, da extremidade do ponteiro B. Então eu estou olhando aqui para velocidades, onde está no canivete de MacGyver, velocidade linear 5. Então eu já sei aqui, fera, que eu vou resolver esse problema igualando o termo 3, o terceiro termo do canivete, com o termo 5, o quinto termo do canivete. É assim que eu vou resolver esse problema. Como eu quero comparar as velocidades, vou isolar a velocidade. 3 é 2π sobre período, enquanto que 5 é v sobre r. Isolando o valor de v, que é o que eu vou precisar aqui, fera, v vai ser igual, r aparece dividindo no segundo membro, vai aparecer multiplicando no primeiro. Então é 2π que multiplica r sobre t. Essa é a expressão que eu vou usar para resolver o problema. Atenção, fera, porque o raio da trajetória aqui corresponde à distância da extremidade do ponteiro para o centro. Então, o próprio tamanho do ponteiro corresponde aqui ao raio. Substituindo, fera, o que ele quer vai ser calculado por V de A é 2π
vezes o raio do A, que é o comprimento do ponteiro A, sobre o período de A. Lembrando que A é o ponteiro dos minutos. Sobre 2π vezes raio de B, que é o comprimento do ponteiro B, sobre o período de B. B aqui, que é o ponteiro das horas. Divisão de frações, a gente já sabe que é só repetir a primeira delas e multiplicar pelo inverso do segundo, fera. Então, eu fico com 2 vezes π vezes o raio de A sobre o período de A, multiplicado pelo inverso da segunda. Então, fica T de B em cima e 2 vezes π vezes R de B. Perceba, fera, que eu tenho 2π em cima, que eu posso simplificar aqui com 2π embaixo, numerador e denominador. E eu tenho na questão todos os valores. O comprimento do raio A é o comprimento do ponteiro dos minutos, que ele diz na questão que é 7,5 metros. E o período de A, fera, é o período do ponteiro dos minutos, que eu posso usar minutos ou horas. Como eu vou usar o ponteiro para as horas em horas, eu vou escolher 1 hora para o período e coloco aqui 1 e hora. Vezes o período do ponteiro B, 12 horas, sobre o comprimento do ponteiro B, que é 5 metros. Perceba agora, fera, que eu tenho comprimento em metros em cima, posso simplificar com comprimento em metros embaixo. Tempo em horas aqui embaixo, que eu posso simplificar com horas aqui em cima. Eu vou ficar então com uma resposta que é adimensional. Aí eu tenho 7,5 vezes 12, dá 90 aqui no cantinho, sobre 1 vezes 5, que é 5. 90 sobre 5 dá igual a 18. Então, a razão entre a velocidade linear do ponto A e do ponto B, fera, é igual a 18. Isso significa que a velocidade da extremidade do ponteiro A é 18 vezes maior que a velocidade da extremidade do ponteiro B. E onde é que você encontra isso? Na alternativa C. C de coisa fácil, fera. Tenha certeza, quando você se familiarizar com o uso do canivete, as questões de movimento circular ficarão muito simples. Continue assistindo ao vídeo. Olha aí, ferinha, uma questão que confunde muita gente, que atrapalha muita gente, que para você entender eu vou usar aqui essa tampinha redonda e vou imaginar que ela é o trajeto do farol aí que está iluminando as coisas. Então tem um dispositivo luminoso que está iluminando as coisas na ambulância. E ele quer saber quanto tempo demora para que este dispositivo ilumine 2 vezes o objeto. Opa, bateu aqui no objeto. Aí muita gente confunde, fera, porque pensa que para ser iluminado 2 vezes é preciso que o sistema dê 2 voltas. E não é, fera. Presta atenção. Iluminei uma vez. E aí vou dando volta, dando volta, dando volta, dando volta. Completei uma volta e iluminei a segunda vez, fera. Então, para iluminar 2 vezes consecutivas o objeto, eu ilumino no início, completo a volta e ilumino no final. Então, para ser iluminado 2 vezes, só precisa completar uma volta, fera. É só imaginar que você está colocando esse objeto no arco 0 da circunferência. Pensa no ciclo trigonométrico. 0. No ângulo 0. E quando você completa uma volta, olha ele de novo aqui, no 360 graus. Então, esse objeto ele está num ponto que representa o 0 e o 360, começo e final da primeira volta. Ou seja, fera, para iluminar 2 vezes consecutivas, eu só preciso dar uma volta. Lembrando do canivete de MacGyver, sempre ele, olha aqui, a velocidade angular é igual ao deslocamento angular dividido pelo intervalo de tempo. Deslocamento angular que quando completa uma volta é igual a 2π. Intervalo de tempo, que quando é o tempo para completar uma volta, é período. Dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela frequência. Então, aqui fica vezes f. E toda a grandeza angular pode ser obtida
dividindo-se a correspondente grandeza linear pelo raio. Termo 1, termo 2, termo 3, termo 4, termo 5. Bora agora para as informações, fera. Ele diz que o dispositivo tem diâmetro 16 centímetros. Aí você precisa lembrar, fera, que diâmetro é o dobro do raio. Então anote aí, diâmetro é igual a 2 vezes o raio. E na questão ele diz que o diâmetro é igual a 16 centímetros. Ora, fera, se o raio é metade do diâmetro e o diâmetro é 16 centímetros, o raio vai ser a metade de 16, que é igual a 8 centímetros. Lembrando que centímetro é a centésima parte do metro, fera, você pode escrever aqui que esse valor do raio é 8 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Bora para outra informação. A outra informação é que a velocidade linear é 0,4 metros por segundo. Como aqui o raio está em potência de 10 em notação padrão, bora escrever também isso aqui em notação padrão, fera. A vírgula se desloca uma casa para a direita e eu fico com 4. Como a vírgula se deslocou para a direita, eu diminuo o expoente, então fica menos 1 metro por segundo. E a informação que ele quer, fera, é o intervalo de tempo entre duas iluminações consecutivas. E a gente acabou de ver, fera, que este valor corresponde ao período T do movimento. Ora, eu tenho raio, tenho velocidade e quero período. Raio aparece no quinto termo aqui do canivete. Velocidade aparece no quinto termo, então eu já sei que vou usar 5. E o período aparece aqui no terceiro termo, fera. Eu já sei então que para resolver essa questão, eu preciso fazer 5 é igual a 3. Lembrando que 5 aí é quinto termo, tá, fera? O quinto termo é igual ao terceiro. Eu vou fazer então que V sobre R é igual a 2π sobre t. Fazendo o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, fera, eu fico que V vezes t é igual a 2 vezes π que multiplica r. Isolando o valor de t, que é o que eu estou procurando, vai ser igual a 2 vezes π vezes r dividido por v. Ele diz na questão que quer o tempo aproximado, então vou botar aqui um símbolo de aproximação. Como eu tenho o valor de R e o valor de V, quem eu vou aproximar é o π, fera. E vou aproximar para o mais fácil para mim, que é 3. Então eu tenho 2, aproximadamente 3 aqui do π, vezes o R, que é 8 vezes 10 elevado a menos 1. Na verdade, fera, 8 vezes 10 elevado a menos 2, olha aqui. Tudo isso dividido por V, que é 4 vezes 10 elevado a menos 1. Fera, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 8, 48. 48 vezes 10 elevado a menos 2. Tudo isso dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 1. Trazendo aqui para o cantinho, fera, 48 dividido por 4 dá 12, vezes 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a menos 1, eu repito a base, e o menos 1 que está no denominador vai passar para o expoente do numerador, fera, mais 1. Então eu tenho menos 2 mais 1 dá menos 1. E 12 vezes 10 a menos 1, fera, é a mesma coisa que 12 dividido por 10, ou seja, 1,2. Como o comprimento está em metros e a velocidade está em metros por segundo, o intervalo de tempo está em segundos e vale 1,2. 1,2 segundos, então, é o intervalo de tempo entre duas iluminações consecutivas. A alternativa correta, letra B, B de boazinha, fera. Questão legal, questão que precisa organizar muitas informações, mas que se você ficar atento ao canivete de MacGyver e substituir da forma correta, todas as questões, fera, ficarão muito simples de resolver.
Continue assistindo ao vídeo. E aí, fera? Aquecido, pronto para começar 2017 com toda a força, com todo o gás? Se organizou aí, entendeu tudo, sabe o que fazer daqui para frente? Quer continuar tendo um acompanhamento de física diferenciado na melhor plataforma de ensino de física do país, onde eu desenvolverei com você ao longo do ano mais de 300 vídeos de aula e mais de 1.500 questões para vestibulares tradicionais e para o Enem, e que até o final do ano faremos o raio-x Enem e o raio-x Fuvest, além de dar dicas para todos os principais vestibulares do país, inclusive para concursos militares, e você ainda quer ter um super desconto só porque participou do Esquenta? Então diga para mim, eu quero. Mas não diga para mim aqui agora não. Corre lá no Física Total, www.fisicatotal.com.br, escolha o plano de 12 meses do nosso extensivo, que vai começar agora em fevereiro, dia 13 de fevereiro. Corra lá e lá na parte de cupom de bônus, escreva eu quero, com tudo maiúsculo e junto, e você vai ter um desconto de R$60. Isso mesmo. Só porque você participou do Esquenta e veio até o final do vídeo, você vai ganhar um desconto de R$60 no plano completo que inicia agora em fevereiro, no dia 13. São acessos para todos os materiais, é acesso irrestrito para tudo que a gente publicar sobre Enem e sobre a parte de vestibulares tradicionais. São mais de 300 vídeos de aula, fora os vídeos de revisão. Além disso, mais de 1.500 questões resolvidas e comentadas detalhadamente. Um material super completo em PDF, roteiros enviados para você toda semana, com PDF de teoria, com questões que estão resolvidas no vídeo e mais questões para você treinar. Todas com gabarito, e se você tiver alguma dúvida, com monitoria 24 horas de segunda a sexta-feira. Agora corre, hein? Esse super desconto para quem está participando do Enem é só durante essa semana do Esquenta. Está valendo a partir de hoje, dia 30 de janeiro, e vai até o dia 5, e só o dia 5 de fevereiro. Depois não vem choramingar não. Se quer aproveitar, aproveita agora. É começo de mês, tem dinheiro no caixa, então vai lá. E tem mais, se você quiser usar o cartão de crédito, você ainda pode parcelar em até 12 vezes. Tem uma taxinha por conta do cartão, mas aí é direto com a operadora de cartões, não é comigo. Então vai lá no fisicatotal.com.br, escolhe o plano do extensivo Medicina Enem, o extensivo que vai começar agora dia 13 de fevereiro, e lá onde tem bônus, você coloca eu quero, tudo maiúsculo e tudo junto. E vamos juntos porque esse é seu ano. Lembre que você pode. Calor, hein? Esquentou? E aí, chegou até aqui? Que bom! Você viu que a gente teve, ao longo dessa pouco mais de 1 hora de aula, muitas explicações sobre como estudar, sobre como fazer prova e algumas dicas e explicações úteis com exemplos de aplicação de conteúdos que serão certamente cobrados na sua prova. Ao longo desse pouco mais de 1 hora, é claro que eu não posso te apresentar todo o conteúdo de física, mas se você quiser continuar, a gente pode ficar junto no Física Total. Lembrando que a partir do dia 13 está começando o nosso super extensivo, que é Medicina e Enem full, completo, com todos os materiais e com todo o site liberado para você. Estudar exige muita resistência. Estudar exige muito foco e perseverança. E você precisa se disciplinar para ter sucesso naquilo que você quer. É muito fácil falar e é muito mais difícil de conquistar as coisas. Mas se você tem um propósito, e eu acredito que você tenha um propósito, porque se você está até aqui agora para me ouvir falando essas palavras finais, é porque a sua meta é clara, seu objetivo é alcançável. E eu me comprometo, eu e minha equipe,
a ajudar no que for necessário para que o seu aprendizado em física seja eficiente, para que o seu aprendizado em física seja completo, para que você tire da cabeça que física é um problema, para que você tire dos seus pensamentos que a física vai atrapalhar você e que a partir de agora física seja a principal matéria, o carro-chefe que vai puxar você para o sucesso e para a aprovação. Eu tenho certeza que o Física Total pode acompanhar você e de braços dados irmos até o listão de qualquer que seja o vestibular, de qualquer que seja o curso, de qualquer que seja a universidade. Tenha certeza, fera. Eu e a minha equipe não pouparemos esforços para que você obtenha sucesso na sua jornada. Vamos juntos. Esse ano está só começando e vai trazer muita coisa boa, porque esse ano é seu ano, fera. Lembre que você pode.